Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Gislene, sou psicóloga. Estou aqui hoje trazendo esse tema muito importante para vocês, estratégias de intervenção comportamental para o curso preparatório para cuidadores da rede municipal de Anápolis. É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir para com a atuação de vocês, um trabalho extremamente importante. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre as minhas formações. Eu me graduei em psicologia em 2015, então aí fazendo 10 anos, a primeira década enquanto psicóloga. Atualmente eu curso um mestrado na área da educação, no Instituto Federal de Goiás. Sou especialista em gestão de pessoas e psicologia organizacional. A área organizacional é uma área que eu atuo há alguns anos, desde o início de 2015, atualmente enquanto supervisora de recursos humanos. Também sou especialista em análise do comportamento aplicada, muito conhecida como a ABA, comumente conhecida pela sigla ABA. Atuei como psicóloga clínica de 2016 até 2023, momento em que fiz uma pausa para me dedicar a outros projetos, e neste período, enquanto psicóloga clínica, atendendo adolescentes e adultos, incluindo pessoas diagnosticadas com TEA, o transtorno do espectro autista, TDAH e outras comorbidades também. Atualmente trabalho como professora universitária e estou na coordenação do curso de psicologia do Centro Universitário FAM. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos então ao tema, desta aula de hoje, o que a gente vai falar então. Primeiro, é importante a gente pensar o seguinte: quando a gente fala em estratégias de intervenção comportamental, não adianta eu saber conhecer estratégias de intervenção comportamental e não saber quando usá-las, como usá-las e, inclusive, saber quando não utilizá-las. E uma coisa muito importante para vocês: quando a gente conhece uma estratégia, conhece uma ferramenta, mas a gente utiliza ela de forma inadequada ou em momento inadequado, ela pode trazer muitos prejuízos para a criança, para aquele aluno. Então, antes de saber conhecer as estratégias de intervenção, é muito importante nós entendermos como que a gente vai compreender o momento de utilizar essas estratégias e como utilizar essas estratégias. Então, eu preciso entender o comportamento do meu aluno. Por que este comportamento acontece? Por que ele acontece em um contexto e não acontece o outro? O que leva, o que motiva? A gente fala que são os porquês, de um comportamento ele acontecer. Então, antes de falarmos de estratégias de intervenção comportamental, existe uma regra muito importante: não se intervém antes de compreender. Então, primeiro eu vou comentar com vocês sobre como a gente vai buscar essa compreensão do comportamento, dos comportamentos que são emitidos pelos alunos, que estão aí com vocês, sobre os cuidados de vocês. Então, não adianta eu saber essas estratégias sem saber quando e como usá-las, tá? E é muito importante que esses planos de intervenção, eles sejam muito consistentes, muito organizados, tem um teórico da psicologia, da análise de comportamento, que é o Skinner, que ele fala assim: confusão na teoria, confusão na prática. É importante a gente entender bem essa teoria, estabelecer planos, coerentes de intervenção, mas esses planos precisam também ser flexíveis, porque eu preciso ir continuamente observando o meu aluno, entendendo ali quais são os comportamentos que ele está emitindo, para eu fazer as alterações que se fazem necessárias, tá bom? Então, vamos começar agora, mostrando e focando um pouquinho no slide para vocês, nessa imagem, onde a gente vai partindo do princípio da análise do comportamento para vocês entenderem um pouquinho de como nós vamos compreender cada comportamento que é emitido pelo aluno, tá? Dentro da análise do comportamento, existem dois diferentes tipos de comportamentos: os comportamentos respondentes e os comportamentos operantes. Os comportamentos respondentes são aqueles comportamentos reflexos, muitas vezes as nossas emoções, o próprio medo. Então, são reações que a gente sente, faz parte da nossa constituição enquanto ser humano, diferente dos comportamentos operantes. Os comportamentos operantes, nós dizemos que são comportamentos que são
influenciados pelas suas consequências. As consequências que eles geram vão interferir de uma forma muito direta na probabilidade daquele comportamento voltar a acontecer. Então, quando a gente olha para esse slide, nós vamos perceber que tem um S aí no começo de estímulo, tá? Essa a gente chama de tríplice contingência. São 3 termos que vão nos ajudar a entender o porquê esse comportamento acontece. 3 eventos, vamos dizer assim, né? Por isso, tríplice contingência. E ela é necessária para que a gente faça a análise funcional desse comportamento, para que eu entenda, então, qual a função desse comportamento. Entendam função aqui como se fosse um sinônimo de porquê. Então, quando eu faço uma análise funcional de um comportamento, eu estou buscando entender por que este comportamento acontece, porque ele é mantido no repertório do indivíduo. Então, esse S é o estímulo, a gente chama de estímulo antecedente. É a situação, são as contingências que tornam provável esse comportamento acontecer. Então, é o ambiente, e quando eu falo de ambiente aqui, eu não me refiro simplesmente a ambiente externo, a coisas que a gente vê, né? É muito comum a gente confundir com esse termo ambiente do que a gente vê no senso comum, né? Como uma sala, por exemplo. A sala de aula é um ambiente para o aluno, mas existem outras coisas que também a gente chama de ambiente dentro da análise do comportamento. Então, tudo que interfere na ocorrência do comportamento é ambiente. Inclusive, uma dor que você ou seu aluno esteja sentindo também é ambiente, porque essa dor pode interferir nos comportamentos que ele vai emitir, tá? Então, esse S de estímulo antecedente é a situação que torna provável, que leva esse comportamento a acontecer. O R é de resposta. Resposta é o comportamento em si, tá? E esse C é de consequência, tá? Então, é o que esse comportamento vai gerar, vai produzir. Então, tem o estímulo antecedente, que torna provável uma resposta acontecer, e essa resposta vai produzir uma consequência. Essa consequência, por isso vocês estão vendo essa setinha voltando para o R, né? Do C voltando para o R, porque essa consequência é o que vai alterar a probabilidade futura do comportamento acontecer. Então, algumas consequências vão tornar mais provável esse comportamento se repetir, e outras consequências vão tornar menos provável desse comportamento se repetir. Então, se uma criança, por exemplo, né, ela começa a chorar porque ela quer um chocolate, né? Essa é a resposta, né? O comportamento que ela está emitindo, o choro. E aí, como consequência, eu dou o chocolate para essa criança. Essa consequência provavelmente vai levar esse comportamento de birra novamente, né, de choro aqui, novamente a acontecer se essa criança estiver em um contexto que ela deseja, que ela quer, que é provável ela receber um chocolate. Então, vamos pensar o seguinte, né? Ela está em uma sala que tem ali uma vasilha, um recipiente cheio de chocolate, né? Isso é o estímulo, é a situação, né? Que vai levar, que vai tornar provável ela emitir o comportamento de chorar para receber o chocolate. E essa consequência, quando ela ganha o chocolate, torna mais provável, então, ela de em outros momentos, naquela mesma sala ou em salas semelhantes, em situações semelhantes, voltar a chorar em busca do chocolate, né? Para ela receber o chocolate. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa. Eu não posso falar que um chocolate é uma consequência reforçadora, uma consequência que vai fazer aquele comportamento voltar a acontecer. Eu não posso tratar de forma generalizada, porque para alguma criança, de fato, o chocolate pode ser algo reforçador. Para outra criança pode ser que não seja. E eu tenho sempre que entender a função desse comportamento. Então, quando essa criança chora, o que ela está buscando? Qual é o porquê? Qual é a função desse comportamento? Às vezes uma criança chora porque ela quer um chocolate. Ela pode chorar porque ela quer sair da sala. Ela pode chorar porque a sala está com muito barulho e ela quer sair daquela sala. Muitas vezes as crianças têm, principalmente as crianças com as quais vocês trabalham, é muito comum terem sensibilidade auditiva. Então o barulho está muito alto, então ela chora porque ela quer fugir daquele contexto que está sendo aversivo para ela. Então eu nunca vou olhar simplesmente para
a forma, que a gente chama de topografia do comportamento. Então, a forma do comportamento é o choro. Mas e por que esse choro está acontecendo? Se eu não entendo este porquê, ou seja, se eu não entendo a função desse comportamento, eu não vou conseguir definir e utilizar estratégias de intervenção comportamental de forma adequada. Então, por isso que eu disse para vocês que, antes de tudo, a gente precisa entender a função do comportamento. Entendendo isso, aí sim, nós vamos para as estratégias de intervenção, tá? E aí aqui, eu vou trazer para vocês, nesse slide, muito importante, uma definição, né, rápida aqui, sobre os tipos de consequência do comportamento. Nós temos, basicamente, 4 tipos de consequência do comportamento: reforço positivo, reforço negativo, punição positiva e punição negativa. O reforço, seja ele positivo ou negativo, é uma consequência que vai aumentar a probabilidade futura do comportamento acontecer. Diferente da punição, seja ela positiva ou negativa, na punição, a punição é uma consequência que vai diminuir a probabilidade do comportamento voltar a acontecer, tá? E aí, quando nós falamos dessa diferenciação, né, de reforço positivo e negativo, e punição positiva e negativa, primeiro a gente tem que desvincular positivo de algo bom e negativo de algo ruim. Entendo aqui positivo como a lógica lá da matemática, né? O positivo mais é adição, eu vou acrescentar algo. E o negativo é de subtração, eu vou retirar algo. Então, quando eu falo de reforço positivo, é uma consequência que aumenta a probabilidade futura do comportamento acontecer, acrescentando algo que vai ser reforçador, acrescentando algo que, entre aspas, vai ser agradável para aquela criança, para aquele comportamento. Então, no exemplo que eu dei para vocês, né, de dar o chocolate para a criança quando ela chora, nesse exemplo, o chocolate, dar o chocolate, né, receber o chocolate, é uma consequência reforçadora positiva. Aumenta a probabilidade do choro voltar a acontecer em situações semelhantes, acrescentando algo que é agradável, que é o chocolate. Mas eu também posso fazer, né, consequenciar de forma reforçadora, utilizando o reforço negativo. No reforço negativo, eu vou retirar algo que seja aversivo. Então, por exemplo, a minha criança está em sala de aula, está tendo um barulho muito grande e esse barulho causa desconforto para a minha criança, é aversivo. E eu preciso que ela continue ali dentro da sala de aula, sentada na cadeira dela. Então, para que esse comportamento de ficar em sala de aula aumente a probabilidade dele continuar, dele voltar a acontecer, eu vou retirar algo que é aversivo. Eu vou retirar esse barulho extremo ali da sala, né? Vou utilizar estratégias para isso. Seja conversando com os outros colegas, seja fazendo algum acordo ali, seja utilizando algum objeto que talvez ajude a diminuir, né, o som dos outros alunos, etc. Mas eu vou retirar isso que é aversivo para que minha criança continue, para que ela fique ali dentro da sala. E nós temos as consequências que são punitivas, né? Punição positiva e negativa. Bom, agora eu quero falar com vocês sobre as consequências que são punitivas, né? As punições. Também temos a punição positiva e a punição negativa. A punição positiva é uma consequência que vai diminuir a probabilidade do comportamento acontecer, acrescentando algo que seja aversivo, né? Algo ruim. Então, por exemplo, a criança emite um comportamento que eu não quero que seja mantido, que volte a acontecer, e eu dou uma bronca nessa criança. Então, uma consequência, eu estou acrescentando algo que pode ser aversivo, ruim, desconfortável para essa criança. Já a punição negativa, ela tem o mesmo intuito, diminuir a frequência do comportamento, porém eu vou retirar algo que é reforçador, né? É o famoso ficar sem o recreio, né? Ou os pais, às vezes, que retiram o celular da criança por um período. Então, eu retiro algo que é agradável, que é reforçador para o indivíduo, né? Para a criança, para que aquele comportamento ele diminua a sua frequência. Mas aqui é algo muito importante.
quando eu falo para vocês que existem essas 4 consequências de comportamento, eu não estou falando que é adequado, que é a melhor opção utilizar esses 4 tipos de consequência. Consequenciar os comportamentos dos alunos de forma punitiva, por exemplo. Muito pelo contrário. De acordo com a análise do comportamento, né, o ideal é que não se utilize consequências punitivas e nem as consequências reforçadoras negativas. O ideal é utilizar sempre reforço positivo, acrescentar algo que seja reforçador, que seja agradável para o indivíduo. Isso é muito importante, porque a punição ela gera efeitos colaterais que nós chamamos, e ela não é, de certa forma, tão eficiente. Então, por exemplo, quando um professor, um cuidador, alguma pessoa pune o comportamento daquela criança, podem ser eliciadas respostas emocionais, emoções dessa criança muito ruins, muito desconfortáveis, né? Ela pode utilizar estratégias não tão adequadas também para fugir, de certa forma, dessa punição. Outra coisa também que é muito comum de acontecer é de que a diminuição desse comportamento que foi punido aconteça somente na presença do agente punidor. Então, quem puniu? Então, foi aquele professor, foi a mãe, foi aquela pessoa em específico que deu a bronca, por exemplo. Então, a criança, ela não vai emitir aquele comportamento de choro, por exemplo, né? Ou de morder alguém, né? Mas somente na presença dessa pessoa que a puniu. Esse comportamento, muito possivelmente, ele vai continuar acontecendo em outros contextos. E quando a gente fala de estratégias de intervenção comportamental, é importante que essas estratégias, elas possibilitem o que a gente chama de generalização de comportamento. Aquilo que ele aprende, aquilo que ele é ensinado, de certa forma, né? A mudança de repertório que acontece na escola, ou com aquele professor, ou com aquele cuidador específico, precisa ser generalizado para outros contextos. Precisa ser inserido no repertório comportamental da criança. Então, quando eu proponho uma estratégia, uma intervenção comportamental, por exemplo, para reduzir o comportamento de jogar materiais ao chão, isso precisa acontecer não só naquela sala, não só com aquela turma, não só com aquele cuidador. A gente precisa proporcionar generalização, tornar possível que essa criança ela tenha essa mudança comportamental também em outros contextos. E a punição ela dificulta este processo, além de outros efeitos colaterais. Uma outra coisa também muito importante. Às vezes uma criança que ela é muito punida, o comportamento dela está sempre sendo consequenciado de forma punitiva, a gente fala que o agente punidor muitas vezes torna-se a própria punição. Então não precisa aquele professor, aquele cuidador ou a mãe dar a bronca na criança para que ela se sinta mal. Tem esses efeitos colaterais. A própria presença daquela pessoa muitas vezes pode levar a criança a emitir, né, esses comportamentos chamados de efeitos colaterais, né? Essas respostas emocionais que vão ser desconfortáveis, tá? Então, por conta disso, não é recomendado, não é indicado a utilização de consequências punitivas. Mas é importante a gente compreender esse tipo de consequência, porque, infelizmente, ela é muito comum, acontece muito, né? Nos diversos contextos que nós, seres humanos, inclusive as crianças, estão inseridas, tá? Então, entendendo um pouquinho esses 4 tipos de consequências do comportamento, é muito importante entender a função. Então, sempre, né, eu preciso entender qual a função, qual a interferência que, de fato, essa consequência está gerando esse comportamento, qual é o contexto que está gerando este comportamento. Aqui nesse slide, um exemplo para vocês entenderem um pouquinho da importância da gente entender função. Então, a resposta eu coloquei aqui entre aspas, birra, porque quando a gente fala de birra, né, que nem é o termo talvez mais adequado, mas geralmente quando a gente fala que uma criança dá birra, a gente pode estar se referindo a diversos tipos de comportamento. O choro, o deitar ao chão, enfim, né, várias coisas muitas vezes nós chamamos de a criança estar dando birra, né? Aqui, no meu exemplo, qual que é a ocasião, né? Qual que é o contexto, qual o ambiente que levou a esse comportamento de birra? Então, quando está dentro da sala de aula com o professor João e é passada uma atividade de matemática.
Então, minha criança está lá na sala, chega o professor João, passa uma atividade de matemática. Minha criança começa a chorar, começa a dar birra. Aí o que o professor faz? Olha aí a consequência, né? O que essa birra ela gera? Como consequência, o professor então vai até a criança, a retira da sala e leva para a coordenação. E aí, muito provavelmente, vocês vão pensar assim, não, essa consequência é uma punição, né? Uma forma punitiva, né? Mandou a criança para a coordenação, para a diretoria, etc. Mas, quando a gente vai analisar comportamento, eu tenho que olhar a função, por que esse comportamento está acontecendo. Então, apesar de parecer a punição, pode ser que essa consequência seja uma consequência reforçadora negativa, ou seja, uma consequência que vai aumentar a probabilidade desse comportamento de birra acontecer. Então, vamos pensar o seguinte: minha criança não gosta de fazer atividades escritas, não gosta de fazer atividades de matemática. Então, quando ela chora, o professor a retira da sala e leva para um outro ambiente, ela está se esquivando, ela está evitando, né, fazer aquela atividade. Então, esta consequência reforça esse comportamento. Então, por isso que a gente sempre tem que tomar muito cuidado para entender para aquela criança, naquela situação, naquele contexto específico. Pode ser que para uma outra criança essa consequência possa ser punitiva? Pode. Mas para essa criança, nesse exemplo, não é. É uma consequência reforçadora. Então, quando eu retiro essa criança da sala de aula, levo para um outro local, e com isso ela não faz a atividade que foi proposta, isso pode estar reforçando o comportamento dela. Então, quando eu vou utilizar uma intervenção comportamental, eu preciso estar ciente em relação a isso. Se eu não compreendo a função desse comportamento, eu vou achar que eu estou punindo o comportamento da criança. E não estou. Eu estou reforçando esse comportamento aqui que a gente chamou de birra. Ou seja, em outras situações, pode ser que essa criança vai chorar novamente. Para quê? Para não executar aquela atividade. Talvez agora vocês estejam se perguntando, né? E aí, o que eu vou fazer, então, diante dessa situação? Já já a gente chega, né, no manejo, no que fazer diante dessas situações. Mas aqui eu só quero chamar a atenção de vocês nesse sentido, de que a gente precisa compreender muito bem a função do comportamento. Por que este comportamento está acontecendo? E aí, a partir desta compreensão, é que a gente vai, então, utilizar as estratégias de intervenção comportamental, tá bom? Bom, seguindo aqui, um apontamento muito importante. É muito comum que esses comportamentos, chamados de comportamentos inadequados, e aí não é o ideal, né? A gente chamar esses comportamentos de comportamentos disfuncionais. Né? A palavra disfuncional, às vezes, nos dá a intenção de que é um comportamento que não tem função. E todo comportamento, ele tem função, ele tem um porquê dele acontecer, dele estar sendo mantido no repertório. Ele pode ser um comportamento inadequado, um comportamento que socialmente, que para que ele aconteça, é um comportamento que nós não queremos, não é interessante que ele seja mantido. Mas eu não posso falar que ele é disfuncional. Porque o comportamento, se ele está sendo mantido, ele é funcional. Seja o comportamento de morder um coleguinha, seja de jogar o material ao chão, seja de fazer, né, algumas estereotipias, movimentos repetitivos. Ele tem um porquê, ele tem uma função, tá? E é muito comum que estes comportamentos ocorram por 3 motivos principais. Não só, mas é comum que aconteça por algum desses 3. Um deles é na busca por atenção. A atenção é o maior reforçador para o ser humano, né? E essa atenção ela pode vir de diversas formas. O próprio contato visual, uma palavra que é dirigida a essa criança. E o que muitas vezes é muito comum? Quando a criança está emitindo um comportamento chamado de adequado, né? A gente meio que não dá tanta bola, não dá tanta atenção. Mas quando ela emite um comportamento que é inadequado, voltando aqui ao exemplo anterior, né, o choro, por exemplo, a birra, as atenções se voltam de forma muito forte para aquela criança. E por mais que essa atenção se volte para ela de uma forma que não seja aparentemente tão agradável, como ela, né, receber alguma bronca, algum, entre aspas, castigo, vamos dizer assim, mas eu estou dando atenção para aquela criança de alguma forma. Pense o seguinte, uma criança, vamos pensar uma criança típica.
que sempre está tirando ali boas notas, tendo bom desempenho na escola. Chega em casa, mostra as notas, mostra o boletim, e aí o pai, a mãe, ok, é isso mesmo, continua, né? Mas não fala muito, não dá muita atenção para isso. Mas chega um dia, né, que essa criança começa a baixar o rendimento muito visivelmente, né? Ela baixa, tem uma queda de rendimento muito grande ali na escola, nas notas, etc. O que muitas vezes a gente vê acontecendo, né? Aqueles pais que às vezes frequentavam muito pouco a escola, que talvez não ajudavam essa criança em alguma atividade, eles passam então a ajudar essa criança. Vai na escola, conversa com professores, ou seja, dá uma atenção muito maior para a criança de diversas formas quando ele emite um comportamento inadequado, né, que a gente não deseja que se mantenha. E o contrário não acontece, né, a atenção não acontece quando ele emite comportamentos adequados. Aqui eu dei um exemplo fora do contexto, né, escolar, mas só para vocês entenderem, né, fazer essa analogia e entenderem que isso é importante a gente trazer também para o ambiente dentro de sala. Vocês, enquanto cuidadores, né, é importante que os comportamentos adequados da criança, eles sejam consequenciados de forma reforçadora. E aí vocês podem perguntar assim, Gislene, então eu vou fazer como? Vou elogiar, né, a criança? Então, se é uma criança que ela tem dificuldade, às vezes, de ficar sentada, de fazer uma atividade escrita, quando ela consegue eu vou elogiar, vou bater palma, vou fazer como, né? Consequenciar de forma reforçadora como? Infelizmente, eu não tenho uma receita, vamos dizer assim, para isso. Porque a gente tem que observar quem é essa criança, quem é esse aluno. O que é, de fato, reforçador para esse aluno? O que é agradável para esse aluno? Talvez um aluno, um elogio, né? É muito comum o elogio, é comumente importante sim nós fazermos, né? Então, muito bem, parabéns, é isso mesmo, né? O elogio é uma forma reforçadora, mas a depender da criança, ela pode ter outros reforçadores, tá? Então, pode ser às vezes um alimento, um brinquedo, né? Olha, vamos fazer atividade, ela fez atividade, ela tem acesso a um brinquedo, né? Algo que ela gosta muito, um momento de lazer, ir para o parquinho da escola, por exemplo. Então, eu tenho que estar muito atento o que de fato é reforçador para aquela criança, porque não tem como a gente generalizar, a gente tem sempre que pensar no indivíduo de forma única, tá? Outra coisa muito comum também é que esses comportamentos chamados de inadequados, eles muitas vezes acontecem com a função de fuga ou esquiva. Então, ela emite um comportamento para fugir ou se esquivar de algo que ela não quer fazer, de algo que ela não quer ter contato. No meu exemplo, né, anterior, da criança que chora quando o professor passa uma atividade de matemática, por exemplo, esse choro é um comportamento de fuga. Então, o choro, ele está acontecendo para que a intenção, vamos dizer assim, da criança é ela fugir daquela atividade que ela não gosta, que ela não tem facilidade, que ela acha difícil, etc. Tá? E aqui eu não estou dizendo que as crianças elas vão conseguir racionalizar isso de uma forma muito clara, né? Que elas vão descrever isso de uma forma muito clara. Elas entendem a relação entre essas contingências, se comportam dessa forma, mas não necessariamente é como se fosse algo calculado, vamos dizer assim, né? Essa análise precisa vir das pessoas que estão ali próximas, né? De entender muitas vezes o porquê essa criança está emitindo esse comportamento. Mas é muito comum ela entender que funciona, né? Eu choro, não faço atividade de matemática que eu não gosto. E aí o que pode acontecer, né? Quando ela percebe que isso, ela de fato fugiu dessa atividade, se esquivou dessa atividade que ela não gostaria de fazer, ela pode passar a emitir comportamentos semelhantes em outros contextos para fugir de outras coisas que ela não tem interesse. Então, uma outra atividade, uma outra aula, uma outra coisa que ela também não gosta, não queira fazer, ela emite também um comportamento de choro. Então, seria mais ou menos assim, se funcionou nessa situação, lá do professor João, da tarefa de matemática, pode ser que funcione em outro contexto também. Então, quando eu quero fugir, me esquivar de alguma atividade, eu emito comportamento semelhante. Outra coisa também que é muito comum, que alguns comportamentos eles aconteçam como buscando autorregulação, tá? A criança busca esses comportamentos para conseguir lidar de uma forma melhor com as suas próprias emoções. Muito comum estereotipias, né, acontecerem. Às vezes balançar de braços, o balançar do próprio corpo, né?
às vezes balançar na cadeira, os pés ali na mesa. Então, isso pode acontecer, esses comportamentos aparentemente inadequados podem acontecer como busca de autorregulação. E aí, nesses casos, é muito importante a gente entender se de fato está havendo prejuízo. Então, se esse comportamento, por exemplo, de balançar o corpo, isso dificulta, isso atrapalha a aprendizagem, a criança fazer uma atividade, alguma coisa assim, aí sim a gente vai intervir no sentido de tornar menos provável esse comportamento acontecer. Mas em alguns contextos, a gente não necessariamente vai intervir para aquele comportamento deixar de acontecer, porque é uma forma de regulação emocional, né? Às vezes a gente precisa adaptar o ambiente. Então, aqui já uma intervenção comportamental importante. Então, às vezes a criança, ela fica balançando os pés ali debaixo da mesa, né? Isso acaba fazendo barulho, atrapalhando outras pessoas, etc. Então, o que a gente pode fazer? Utilizar algum material, reveste ali, às vezes, né, os pés ali, a parte de baixo dessa mesa com algo almofadado, alguma coisa assim. De fato, que essa criança vai fazer esse movimento com os pés ali, mas não vai gerar barulho e também não vai correr o risco dela se machucar. Porque dependendo da superfície, se for o ferro, por exemplo, ali, gera o risco dela se machucar, né? Mas não necessariamente eu tenho que intervir para que ela deixe de balançar os pés ali debaixo da mesa. Porque eu preciso entender o porquê que esse comportamento está acontecendo. Se eu retiro esse comportamento, essa criança ela não vai ter uma alternativa para essa regulação emocional. E ela é importante, a regulação emocional, né? Então, é muito importante a gente estar atenta a essa avaliação quando a gente fala de comportamentos que estão relacionados à autorregulação, tá? E aí, pensando aqui nessas intervenções, né? O que reforça o comportamento inadequado do meu aluno? Então, o que leva, qual é a consequência que está mantendo esse comportamento? Não tem como intervir sem saber isso. Eu preciso saber o que está mantendo este comportamento, o que leva ele a continuar acontecendo. É porque ele quer acessar alguma coisa? É porque ele não quer fazer uma atividade que ele não deseja, que ele não tem interesse? Ele está buscando autorregulação emocional, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. Qual o porquê, qual a função desse comportamento do meu aluno, né? E existem aspectos imediatos que nos ajudam a entender o porquê esse comportamento está acontecendo, daquela situação específica, mas também é importante, em alguns casos, a gente fazer uma análise um pouco mais ampla desse comportamento. Porque nós temos 3 níveis de seleção do comportamento: a filogênese, a ontogênese e a cultura. A filogênese são os aspectos biológicos, genéticos do indivíduo. E aí, quando, né, por exemplo, nós lidamos com crianças que são diagnosticadas com algum transtorno, esse aspecto também vai influenciar, né? Assim como influencia crianças que são típicas, tá? Então, a gente tem os aspectos biológicos e genéticos que vão interferir nos comportamentos dessa criança, tá? Como, por exemplo, dificuldade de contato visual, a forma dele andar, a forma dele se comunicar, tem esses aspectos genéticos que também podem influenciar. A ontogênese é a história daquela criança, a história daquele indivíduo. Então, o que ela foi aprendendo, o que foi sendo reforçado, né, ao longo da vida, por mais que seja curta, né, a vida muitas vezes dos alunos, às vezes são crianças muito pequenas, mas a história de vida deles, os outros contextos vão influenciar, além da cultura também, que são as nossas relações sociais, tá? Nos diversos grupos que essa criança vai ter acesso, família, escola e outras relações também, tá? Então é importante a gente entender que esses 3 fatores vão interferir na ocorrência de um comportamento. E é muito comum que na tentativa de diminuir a ocorrência de um comportamento, a gente utilizar controle coercitivo, que é o reforço negativo e a punição. Eu já disse para vocês que é importante a gente evitar esse tipo de consequenciação de comportamento por conta dos efeitos colaterais. Mas o que eu vou fazer, né? Porque eu preciso que algum comportamento ele diminua a sua frequência. Se não é o ideal utilizar a punição, porque vai gerar vários efeitos colaterais e não vai ser tão efetivo assim, o que eu posso fazer então? Diante desses comportamentos que eu quero que diminua a sua frequência, né? Jogar o material ao chão, agredir algum coleguinha, algum comportamento autolesivo também, nós vamos utilizar a extinção operante, a extinção de comportamento. Como que funciona a extinção? Eu vou identificar qual a consequência que está mantendo o comportamento, ou seja,
qual é o reforçador para aquele comportamento e eu vou retirar esse reforçador. Então, se é na criança que está chorando para receber o chocolate, o que eu vou fazer? Não vou dar o chocolate para essa criança. A criança chora porque ela quer ter acesso àquele brinquedo. Eu não vou dar este brinquedo quando ela chora. Porém, uma coisa muito importante é a gente entender que trabalhar a extinção de forma isolada não vai gerar os efeitos que são desejados. Porque vamos pensar o seguinte, minha criança, ela quer ter acesso àquele brinquedo, por exemplo, né? E para isso ela chora. Ela joga o material no chão, ela agride alguém, por exemplo, né? Mas eu preciso dar outras formas, ensinar outras formas para minha criança, para ela ter acesso a esse brinquedo, que é o que a gente chama de ampliação de repertório. Então, dentro das estratégias de intervenção comportamental, a gente trabalha com extinção de comportamento e nós precisamos trabalhar também com ampliação de repertório. A criança chora para ter acesso ao brinquedo. Eu preciso ensinar essa criança a pedir adequadamente esse brinquedo. A falar, né? Me dá o brinquedo, tia, me dá este brinquedo, tia, eu quero brincar, né? Ou às vezes, tia, eu quero ir ao banheiro. E essa criança tem dificuldade de fazer isso, ela não consegue pedir, e aí quando ela está com vontade de ir ao banheiro, por exemplo, ela acaba levantando, jogando o material no chão, né? Ou emitindo algum outro tipo de comportamento que não é adequado. Então a gente precisa dar outras alternativas para essa criança ter acesso, de certa forma, a este reforçador, né? Então, ampliação de repertório, ela é imprescindível. E como que a gente faz isso, né? Existem duas formas da criança ela aprender novos comportamentos, ter essa ampliação de repertório. Uma delas é a modelação e a principal é a modelagem, tá? A modelação é quando a gente ensina por modelos. Então, a gente dá um modelo para a criança e ela repete aquele comportamento. Então, quando a gente ensina, por exemplo, uma criança a bater palmas, né? Você bate palmas e pede para a criança, né? A criança, ela repete. Isso é modelação. Você dá modelos e ela repete. E aí, nesse sentido, eu chamo a atenção de vocês para uma coisa também que é muito importante. As crianças, elas são muito observadoras, né? Então, vamos pensar o seguinte, eu quero ajudar a minha criança para que ela consiga se comportar de uma forma mais adequada quando ela está em situações que são desconfortáveis, que são aversivas para ela, né? Quando ela está nervosa, quando ela sente raiva, às vezes ela bate algum coleguinha. Então, eu preciso ensinar essa criança outras formas, né, dela, entre aspas, descarregar essa energia, esse sentimento, ao invés de bater, né, de agredir algum coleguinha, alguma coisa assim. Aí eu pergunto para vocês, né, como é que vocês, como que nós, educadores, né, lidamos com essas emoções que nos são desconfortáveis, quando algo sai do nosso controle ali na nossa rotina? É importante também estarmos atentos a isso, tá? Quando a gente está inserido nesse contexto escolar. Então, quais são os modelos que nós estamos dando para a criança? Porque às vezes você quer ensinar algo, mas ela observa você ou as pessoas que estão próximas emitindo um comportamento completamente diferente. Então, isso pode tornar mais possível menos possível, né? Menos provável essa ampliação de repertório. E a modelagem? A modelagem, ela é extremamente importante e eficaz para a gente ampliar repertórios. A modelagem, a gente parte daquilo que a criança sabe, né? A gente parte do repertório que essa criança já tem e a gente vai trabalhar com reforço diferencial de aproximações sucessivas. O que é isso, Gislene? Reforço diferencial é eu entender quais comportamentos eu vou diferenciar, quais comportamentos eu vou reforçar e quais comportamentos eu não vou reforçar. Eu vou reforçar somente aqueles que eu quero que sejam mantidos, que aumente a sua frequência. E aqueles que eu não quero que sejam mantidos, eu não reforço. E atenção, falar que eu não reforço é diferente de falar que eu vou punir, tá? Então, lembre, eu não vou reforçar. Mas eu também não vou punir, porque se eu punir este comportamento, eu vou gerar uma série de outros efeitos colaterais, tá? Então, reforço diferencial nesse sentido. Vou diferenciar qual comportamento eu vou reforçar e qual eu não vou reforçar. Só que na modelagem, ela precisa acontecer pelo que a gente chama de aproximações sucessivas. O que é isso, né? Eu quero ensinar a criança a nadar, por exemplo.
Para eu ensinar a criança a nadar, existem passos, existem etapas, até que chega o momento que minha criança vai aprender a nadar. Eu quero que minha criança, ela aprenda, por exemplo, o alfabeto. Eu tenho etapas graduais, né? Eu vou etapa a etapa, passo a passo, como se fossem degraus, né? Que eu vou subindo uma escadinha, até chegar o momento que minha criança vai, então, ter aprendido o alfabeto. Então, por isso que a modelagem envolve aproximação sucessiva. Eu vou gradativamente. E cada uma dessas etapas que a minha criança ela vai cumprindo, eu vou reforçando. Então, por exemplo, eu quero que minha criança ela aprenda a lavar as mãos, né? Que ela consiga ir, após usar o banheiro, por exemplo, após a alimentação, que ela aprenda a lavar as mãos. Mas para minha criança aprender a lavar as mãos, eu preciso ensinar ela qual é o local que ela vai, como que ela vai pedir para fazer isso, como que ela vai ligar a torneira, por exemplo, né? O quanto que ela vai girar, como que ela vai, aonde que está o sabão, como que ela vai esfregar as mãos, em qual momento que ela vai enxaguar, aonde que ela vai enxugar as mãos depois. Não adianta eu colocar a criança na frente, né, de uma pia, de algum local e falar, lava as mãos. Ela não vai aprender isso como forma mágica. Eu preciso ir por etapas. E nesse sentido é importante a gente entender, então, que a ampliação de repertório é um processo, que não acontece assim, do dia para a noite, né? Que a minha criança não vai aprender ao invés de jogar algo no chão para não fazer a tarefa, que ela vai aprender do dia para a noite falar, tia, eu tenho dificuldade para fazer essa tarefa, eu não gosto dessa tarefa, né? A gente precisa ensinar passo a passo. E cada um desses passos que essa criança ela vai alcançando, a gente vai reforçando, como elogio ou de alguma outra forma que seja eficiente. Outra coisa muito importante, quando a gente trabalha com extinção de comportamento, é comum acontecer, não significa que acontece todas as vezes, mas é comum que no início do processo de extinção, ou seja, quando eu deixo de reforçar o comportamento, né, de disponibilizar o reforço, pode acontecer um aumento inicial na frequência do comportamento e só depois esse comportamento vai então começar a diminuir frequência. Então vamos pensar assim, né? A criança ela chora para receber alguma coisa ou para se esquivar de alguma coisa ali na escola. Vou colocar esse comportamento em extinção, ou seja, eu não vou consequenciar de forma reforçadora. Então quando ela chora, não vou mais automaticamente só tirar a atividade, por exemplo. Pode ser que no começo aumente a frequência, o choro torna-se mais frequente. E pode também aumentar o que a gente chama de variabilidade comportamental. Então a criança que ela só chorava, agora ela chora e também deita no chão, tá? É como se fosse uma forma de estar nessa busca do reforço. Eu chorava e tinha acesso ao reforço, agora eu não tenho, então eu estou tentando buscar de alguma outra forma. E aí nesse momento a gente toma muito cuidado, porque se a gente neste momento, né, libera o reforço, eu estou reforçando novas topografias e uma frequência ainda maior desse comportamento. Então, sempre que vocês forem começar um processo de extinção de algum comportamento, fiquem atentos que pode acontecer no princípio esse aumento de frequência e variabilidade, o que não significa que não está funcionando, tá? É porque é algo natural e possível de se acontecer no início do processo de extinção, mas a gente tem que se manter firme e utilizando o processo de forma adequada, tá? Então, já falamos de ampliação de repertório, da modelação e da modelagem. E aqui, por último, tem o ensino por tentativas discretas, tá? O que seria isso? Você ajudar a criança, né? Você, por exemplo, pergunta para a criança qual a cor desse círculo, né? E aí pode ser que você vai tentando, você vai ajudando essa criança a dar a resposta adequada. Pode ser que no começo, da primeira vez, ela não consiga responder. E aí você diga, né? Fulano, esta cor é a cor vermelha. Você pergunte, fulano, o que você pode fazer, né? O que você deve fazer quando você não quer fazer atividade? Pode ser que ele não consiga te responder. Então, você vai aos poucos ensinando a ele, mostrando, dando modelos, dando exemplos do que ele pode fazer diante dessas situações, tá? O que é muito comum quando a gente trabalha com o ensino por tentativas discretas, né? Quando a gente orienta, pode ser que a resposta adequada só venha quando você instrui, quando você dá o exemplo, né? Ela repete ali. Mesmo assim, a gente tem que reforçar isso, tá? Então, reforça o comportamento da criança, mesmo ele tenha acontecido só depois de eu instruir.
Então eu falo, fulano faz desta forma, e aí ele faz, né? Ou faz igual a tia aqui, né? Então, e ele consegue fazer, eu vou reforçar esse comportamento. E aí, aos poucos, ele vai conseguindo fazer de uma forma mais independente, vamos dizer assim, tá? E aí, quando nós falamos, então, dessa mudança, né, de repertório, de intervenções comportamentais para a mudança de repertório dessa criança, a gente precisa, então, reforçar comportamentos adequados e alternativos. Como eu dei o exemplo, né, a criança chora para não ter acesso, para não fazer aquela atividade. Então, quando a criança ela demonstra, ela fala que ela, de uma forma mais adequada, que ela está com dificuldade naquela tarefa, que ela não deseja, né, fazer aquela tarefa, essa é uma forma alternativa que essa criança está buscando e mais adequada para expressar aquilo que ela deseja. E aí é muito importante que a gente reforce, então, isso, tá? Então, se a criança fala assim, tia, eu tô com dificuldade de fazer essa tarefa. Então, isso é mais adequado do que ela chorar para não fazer a atividade. Então, quando ela faz a solicitação, eu preciso reforçar. Dizendo reforço como? Então, sempre que ela fala, eu dispenso ela da atividade, ela não vai fazer atividade nenhuma de matemática. Não necessariamente dessa forma. Uma estratégia muito importante, o educador é aquele que tem, né, e precisa ter muita criatividade também. Então, ela tem dificuldade, às vezes, de escrever, né, de fazer aquela atividade no papel. Então, eu vou buscar outras formas, né, outras ferramentas para que ela desempenhe aquela atividade. Então, a criança, ela chora porque ela quer ir ao banheiro. Ela não consegue falar, então a gente pode fazer, por exemplo, recursos visuais, né? Plaquinhas. Então, quando ela tá ali com vontade de ir ao banheiro, ela não consegue falar, mas eu vou mostrar para ela que ela não precisa também chorar. Ela pode pegar a plaquinha e mostrar ao professor. E aí é importante que quando ela fizer isso, aí sim ela seja atendida, tá? É muito importante isso. Reforçar comportamentos adequados, porque eu quero que eles aumentem a sua frequência. Outra coisa importante é que quando a gente está nesse processo de ampliação de repertório, né, esses comportamentos que são adequados, eles estejam sob reforçamento contínuo. Então, torna mais rápida, mais eficiente essa aprendizagem quando a gente, todas as vezes que ele emite comportamento adequado, a gente reforça, tá? Depois, a gente pode ir diminuindo isso, mas no princípio, todas as ocorrências é importante que elas sejam reforçadas. E a imediaticidade do reforço também é importante, tá? Se eu demoro muito tempo, então a criança levanta a plaquinha, né, por exemplo, falando que ela deseja ir ao banheiro. Se eu demoro muito tempo para liberar que ela vá ao banheiro, pode ser que ela tenha dificuldade de entender a relação direta entre levantar a plaquinha e ir ao banheiro. Então, pode ser que eu demorei meia hora para liberar ela para ir ao banheiro. E nessa meia hora, ela emitiu um comportamento de jogar o material no chão, por exemplo. Às vezes eu nem vi, né? E ela jogou o material no chão. Aí passou um pouquinho, deixei ela ir ao banheiro. E para mim, enquanto professora, enquanto cuidadora, eu estou reforçando o comportamento de levantar a plaquinha. Mas pode ser que aquela criança entenda que eu estou reforçando o comportamento de jogar algo no chão. Ela não entenda essa relação direta entre o levantar a plaquinha e ser liberada, ser autorizada para ir ao banheiro. Então, a imediaticidade do reforço ela é muito importante. Então, quanto mais rápido a gente dar o reforço quando ela emite comportamento adequado, melhor, tá? E aí, talvez vocês pensem assim, mas sempre vão ser esses reforçadores que eu vou mediar, que eu vou intermediar? Aí eu trago para vocês uma outra classificação importante, que é reforçadores naturais e reforçadores arbitrários. Os reforçadores arbitrários são aqueles que são mediados por uma outra pessoa. Então, quando eu bato palma, quando eu falo parabéns, muito bem, isso é reforçador, isso precisou ser mediado por alguma pessoa, por mim aqui, por exemplo, né? Mas existem os reforçadores naturais, são inerentes àquele comportamento, naturalmente acontece. Então, quando uma criança ela come alguma coisa, né? Quando a gente come alguma coisa, naturalmente aquele sabor, aquela textura de algo que eu gosto vai me ser agradável, né? Então, isso acontece naturalmente após a ocorrência do comportamento de comer, tá? E sim, no princípio da modelagem de ampliação de repertório é muito importante os reforçadores arbitrários. Vamos pensar o seguinte, né? Se eu não estimulo, por exemplo, a criança a ler um livro, se eu não elogio quando ela começa a ler alguma palavra, alguma coisa assim,
o que vai acontecer? É muito pouco provável que ela, de fato, se empenhe na atividade de leitura. Então, o reforçador arbitrário, ele é importante para que o comportamento aconteça e vá mantendo a frequência, e então a pessoa, a criança, tem acesso aos reforçadores naturais. Então, ela passa a sentir, é o que a gente muitas vezes chama de prazer em ler, ela passa a gostar de ler. Mas no começo eu, enquanto cuidador, professora, falar muito bem, parabéns, você leu certinho, leu um livro, leu outro livro. Então, eu vou mediar esse reforçador. Depois, quando esse comportamento está bem estabelecido, nós podemos diminuir os reforçadores arbitrários. E isso vai ajudando esse comportamento a ficar mais sob controle dos reforçadores naturais. Então, a criança não vai depender sempre do meu elogio para ler, porque ela vai passar a ter acesso ao prazer que é próprio e inerente à leitura, tá? Então, o reforçador arbitrário é necessário no começo do processo ali, de modelagem, de ampliação de repertório. Quando esse comportamento já está bem estabelecido, a gente pode começar a diminuir a frequência desses reforçadores arbitrários, tá? Não tem tempo para isso, eu tenho que observar o comportamento. Então, não posso falar assim, ó, 2 meses depois, 1 semana depois, 1 ano depois, eu começo a diminuir reforçadores arbitrários. Isso é muito flexível, depende da criança e do comportamento, tá? Outra coisa muito importante quando vocês estiverem pensando em estratégias de intervenção comportamental é identificar estímulos que possam ser aversivos para a criança e que estejam ali no ambiente. Excesso de barulho, até excesso de estímulos, né? Para algumas crianças funcionam muitas cores, muitas formas, muitos estímulos. Para outras crianças isso é extremamente aversivo, né? Muitas informações pode ser desconfortável. Então é importante, enquanto estratégia comportamental, identificar estímulos que possam ser aversivos para a criança e, na medida do possível, retirar, diminuir acesso dela a esses estímulos aversivos para que ela comece a se empenhar em comportamentos que sejam mais adequados. Porque aí, se ela tem acesso a muitos aversivos, a maior parte do tempo ela vai estar se comportando para evitar contato com isso que é aversivo de alguma forma. Então tem muito barulho, né? Ela começa a tampar os ouvidos, começa, às vezes, ela própria a gritar, a balançar, andar muito pela sala, não querer ficar dentro da sala, etc. Então, se eu quero que ela faça uma atividade específica, é importante eu tirar esses aversivos para que ela se concentre naquela atividade, tá? Outra coisa muito importante, gente, façam registros, façam anotações, tá? Isso norteia muito o trabalho de vocês. Então, a minha criança, ela chora, ela emite o X, né? Ela mordeu o colega, ela brigou com o colega, ela emitiu o comportamento de querer sair da sala quantas vezes. Anota essas frequências, essas topografias e vão acompanhando isso. Até para que a gente entenda se essas intervenções que eu estou fazendo estão sendo de fato adequadas. Então, minha criança, ela chora e eu acredito, né, levantei a hipótese aí, pelo que eu fui observando, que esse choro acontece para que ela não realize a atividade de matemática. Só que eu começo a fazer as intervenções, pego essa atividade de matemática, divido em etapas, trago de uma forma diferente, que seja mais reforçadora para essa criança, e mesmo assim esse choro está acontecendo. Então, talvez não é essa consequência que de fato estava mantendo esse comportamento, tá? Porque a frequência não alterou. Ou pode ter outras variáveis que estão interferindo nisso. Então, o registro, ele é muito importante para nortear o nosso trabalho e fazer as mudanças que são necessárias, adotar outras estratégias de intervenção comportamental, tá? E aí, como eu já disse para vocês, que o excesso de estímulos também pode ser, de estimulação também pode ser prejudicial. Então, às vezes, focar em uma coisa, focar em uma atividade, pode ser o mais adequado enquanto intervenção para um comportamento. E a gente precisa entender que o trabalho tem que ser colaborativo, né? Não é uma única pessoa que precisa entender e utilizar essas estratégias. Isso precisa ser de comum acordo, precisa ser de conhecimento das outras pessoas também, para que esse comportamento, novos comportamentos mais adequados, tornem-se mais frequentes. Então, uma estratégia que é utilizada em uma aula específica, com um cuidador, com um professor específico, é importante que também seja repetido em outros contextos, tá? Então, precisa ser um trabalho em conjunto, parcerias, é muito importante, né? Para que essas mudanças comportamentais, elas de fato aconteçam. E aí, outra coisa importante, rotinas, tá? Para as crianças, principalmente crianças atípicas, é muito importante a gente deixar clara a rotina
E aí, muitas vezes, a gente pode utilizar de recursos visuais, né, para fazer isso. Então, qual é a frequência, qual é vamos dizer assim, o ritmo, né? A sequência de atividades que ela precisa desempenhar, deixar isso claro para a criança. A previsibilidade ajuda muito a diminuir a ansiedade, diminuir comportamentos inadequados. Então, quando a criança sabe o que ela vai fazer, o que vai acontecer depois, os horários, os objetivos de uma tarefa, né? Enfim, isso tende a ajudar muito para diminuir comportamentos que são inadequados, tá? Então, sempre estabelecer muito bem a rotina, tentar seguir isso da melhor forma possível. Quando tiver alguma necessidade de mudança, comunicar isso para a criança, né? Conversar, olha, a gente vai, ao invés de fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Deixar claro para elas quais são as regras, os horários, né? É muito comum, às vezes, quando a criança está fazendo uma atividade que ela goste muito, que seja muito reforçadora, quando a gente encerra essa atividade, ela pode emitir comportamentos inadequados, né? O choro, não quer sair da sala, não quer guardar o material, alguma coisa assim. E aí, nesse sentido, é importante sempre sinalizar, né? E podemos fazer isso de formas lúdicas. Uma música, né? Então, alguma música que vai indicar que a atividade está encerrando. Alarme, às vezes, pode ajudar também, né? Alarme ali do celular, etc. Então, isso também pode auxiliar nesse processo. Então, deixar isso, fazer acordo com a criança. Olha, quando o alarme tocar, significa que a gente precisa começar a guardar os materiais, por exemplo. Então, fazer esses acordos com a criança é muito importante, tá? E diante de um comportamento inadequado, sempre tentar voltar a atenção da criança para um comportamento adequado, tá? Porque se eu volto a atenção somente para o comportamento inadequado, lembrem que a atenção é um reforçador, né? Então, a criança emitiu um comportamento inadequado, a gente vai buscar a extinção desse comportamento, então vamos utilizar alguma alternativa, chamar a atenção dela para um outro comportamento, para uma atividade, algo que ela goste. Então, isso também é muito, muito importante, tá? E como eu já disse para vocês, também o uso de recursos alternativos, né? Como os cartazes, as plaquinhas, eu comentei da plaquinha para ir ao banheiro, por exemplo, para fazer alguma solicitação. Esses recursos tendem a ser também muito assertivos, mas precisa ser identificado qual o recurso melhor para aquela criança, para aquela situação, tá? Então, pode ser um objeto, pode ser ela falar, pode ser um cartaz, algo para ela apontar. Então, isso depende muito da criança, tá? Mas é importante pensar nesses recursos aí. Bom, agora aqui para a gente ir fechando, né? Fazendo algumas conclusões. A gente tem que lembrar uma coisa. Quando a gente pega um comportamento inadequado e coloca em extinção, né? Falei para vocês que é retirar o reforçador. Esse comportamento a gente quer então que ele deixe de acontecer. Porém, nem sempre esse comportamento deixa de acontecer. Por quê? A extinção leva o comportamento à frequência que a gente chama de nível operante. Então, vamos pensar o seguinte. A criança, ela chora, né? Com uma vez, bastante hipotético aqui, só para vocês entenderem o raciocínio, tá? Ela chora uma vez por semana por algo que ela quer, né? Como um pedido de algo que ela deseja. Isso é o comum para essa criança. Só que quando a gente passa a reforçar esse comportamento de choro, a frequência vai aumentar. Então, esse choro que acontecia uma vez na semana passa a acontecer 10 vezes por dia, ou seja, a frequência aumentou muito, né? Vou colocar esse comportamento em extinção, vou retirar o que reforça esse comportamento de choro. Significa então que essa criança não vai mais chorar? Não. Esse comportamento volta ao nível natural, ao nível comum dele. A frequência que ele existia antes do processo de reforço, vamos assim dizer. Então, essa criança agora ela vai chorar uma vez por semana ou bem próximo disso, tá? Parece muito óbvio o choro quando a gente fala de criança, né? Acho que é natural uma criança, vez ou outra, ela chorar. Mas é importante a gente entender isso em relação aos comportamentos também, né? Às vezes de jogar algo no chão. Então, ele pode acontecer, mas é depois do processo de extinção. Mas a frequência vai diminuir muito. Se aquele comportamento não acontecia antes, pode ser que, de fato, depois da extinção, ele nunca mais aconteça, né? Ou uma frequência muito baixa. Mas a gente sempre tem que estar atento a isso, tá? Então, a criança que
ela mordia um coleguinha. Então, pode ser que a gente acha que às vezes do nada, depois de a gente ter feito todas as estratégias, ela mordeu o coleguinha. Não significa que não está funcionando, não funcionou o processo de extinção. Não é isso, tá? Pode ser que eventualmente aconteça. E aí, nesse momento, nós, enquanto professores, enquanto cuidadores, temos que tomar muito cuidado. Porque se a gente reforça esse comportamento quando ele acontece, a gente faz com que ele aumente novamente a sua frequência, tá? Então, a criança, ela tinha muito tempo que ela não mordia um coleguinha. E ela mordeu um colega, né? Eu tenho que tomar cuidado para não reforçar esse comportamento. Se eu não reforço, ele volta à extinção, continua acontecendo muito raramente ou não acontecendo. Mas se eu reforço, aí entra no que a gente chama de recondicionamento. Ele volta novamente a aumentar a sua frequência. Então, ela passa a fazer isso de forma muito mais frequente como era antes. Então, quando a criança faz isso, eu não vou reforçar esse comportamento. E aí, quando a gente precisa entender quem é essa criança e o que reforça esse comportamento de, às vezes, morder um colega, né? Às vezes é uma regulação emocional, algum estímulo aversivo, ela quer fugir desse estímulo aversivo e por isso ela emite esse comportamento. Então, tem que ter muito atento isso para que quando esse comportamento acontecer, eu não voltar a reforçar, tá? E para a gente fechar, uma coisa que é muito importante. Existem essas estratégias, né? Falei de algumas estratégias, algumas possibilidades para a gente lidar com os comportamentos das crianças, mas não existe uma receita de bolo, uma regra, porque cada criança ela é única, né? E cada comportamento daquela criança, naquele contexto, também é único. Então, a criança ela pode chorar por diversos motivos. As crianças com as quais vocês trabalham, cada criança pode chorar por motivos extremamente diferentes. Então, as minhas estratégias de intervenção comportamental precisam estar alinhadas com aquela criança, com aquele indivíduo. Então, por isso que a individualidade do aluno deve pautar toda a compreensão e todo o manejo que nós realizamos quando estamos aí com essas crianças, tá? Então, fica aqui o meu abraço a todos vocês, espero ter ajudado, ter contribuído para com o trabalho brilhante que vocês fazem enquanto cuidadores da rede municipal da cidade de Anápolis. Um abraço a todos.